Ministério Derek Prince, proclamando a palavra inspirada de Deus ao redor do mundo. Derek Prince é reconhecido como autor e professor com livros, áudio e rádio. Derek tenta alcançar os inalcançados e ensinar aqueles que não foram ensinados. Por 50 anos de ministério, ensinando em centenas de países em mais de 50 línguas. E agora, Derek Prince. Vamos agora para a nossa terceira sessão, pondo o fundamento, e o título desta mensagem é Através do Arrependimento para a Fé. Eu quero dizer já agora que não há outro caminho para a fé senão o arrependimento. Outro caminho que diga chegar lá é uma decepção. Verdadeira fé é impossível sem arrependimento. Deixe-me agora continuar discutindo o fundamento doutrinal. Primeiro falamos sobre o fundamento, que é Cristo, mas o Novo Testamento também revela de que é um fundamento doutrinário. É uma revelação de que tem deixado a perspectiva de muitos cristãos. E gostaria de ir agora discutindo a doutrina que diz, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Veja aí sobre o fundamento da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Há aqui dois pensamentos que combinam. Primeiro, é essencial pôr o fundamento. Você nunca põe fundamento, então não pode ter um prédio. Mas uma vez que você já tem o fundamento, você não mantenha repondo o fundamento, mas complete o prédio. Há dois pensamentos aí sobre isso. E vemos em Hebreus 6:1 que diz o fundamento doutrinário do cristianismo, da fé cristã. E é uma lista de 6 doutrinas, quais eu quero agora pôr. Número 1, arrependimento das obras mortas. Número 2, fé para Deus. Número 3, a doutrina dos batismos, e a plural. Número 4, a imposição das mãos. Número 5, ressurreição dos mortos. E número 6, julgamento eterno. E se você seguir isto, você vai começar a nos levar do início da fé cristã até, claro, o final na eternidade. É muito importante ver que a fé cristã não termina com o tempo, não termina com esta vida ou com esse mundo. Isto nos leva além deste mundo para a eternidade. E eu tenho medo que muitos cristãos hoje tenham nenhuma visão da eternidade. Atuam e pensam como tudo rodeasse acerca do tempo. E na atualidade Paulo fala de que se a nossa vida apenas tivéssemos fé em Cristo, seríamos os mais miseráveis dos homens. Se você não tem uma visão que te leva além do tempo e para a eternidade, sua condição é de miséria e você vai sofrer muitas decepções, porque tempo não é o final. O final é a eternidade. E nisto, essas 6 doutrinas nos levam do início, que é o arrependimento, até o final, que é a ressurreição e julgamento. Eu gostaria de começar a falar sobre a primeira doutrina fundamental, que é arrependimento das obras mortas. Mas gostaria de apontar uma coisa aqui primeiro, no verso 3, algo remarcável, do capítulo 6, que o escritor diz, este faremos se Deus permitir. Nós iremos completar e vamos ser completos se Deus permitir. E você perguntará, por quê? Por que Deus não permitiria?
Claro que Ele quer que nós prossigamos, mas eu vou te responder de um exemplo de construção. Em qualquer cidade grande de um país civilizado, para você fazer uma construção, tem de ter um plano, tem de ter um permisso, uma permissão das autoridades, eles têm de aprovar o teu plano e depois vão ver e inspecionar passo a passo durante a construção. E a primeira coisa que eles vão inspecionar é a fundação. Porque eles sabem de que se a fundação não estiver segura, então o prédio não estará seguro. E se a tua fundação não é sólida, eles não te darão permissão de continuar o prédio. E Deus trata conosco da mesma maneira quando Ele diz: eu preciso inspecionar a tua fundação. E se não está de acordo com os meus preceitos, não vou te dar a permissão. Você pode ir continuando aí nesta fase elementar da fé cristã, sem amadurecer, sem completar, sem chegar ao plano final, porque não puseram fundação apropriadamente. Então vês de que é absolutamente essencial nós sermos mestres nessas 6 doutrinas que são o fundamento da fé cristã. E nós iremos olhar primeiro aqui, que é o arrependimento das obras mortas. Antes de tudo, o que é obras mortas? Na tradução moderna, trabalho nos leva à morte, mas eu não creio que isso é correto. Qualquer obra morta é aquilo que não é feito em fé para com Deus. Qualquer coisa que não é feita em fé é uma obra morta. A única coisa que traz vida à nossa atividade é fé. Então você talvez foi um bom sentador de igreja, deu dinheiro pobre, fez orações, mas não fez com fé. Então foi tudo obras mortas. Precisamos de nos virar de tudo que é aquilo que não é feito com fé. Fé apenas dá vida para aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. Não significa necessariamente de que você pode viver uma vida de pecado, mas você talvez não estava em vida para com Deus, porque fé não entrou em teu coração e trouxe a vida de Deus. Agora, é muito importante entender o que é arrependimento. Arrependimento não é emoção. E eu vi muitas vezes pregadores tentando pegar a emoção do povo para uma atitude da fé em Cristo. E muitas vezes isso deixa as pessoas para baixo, porque as emoções se vão embora e as pessoas ficam sem nada. Ponha na mente, arrependimento definido na Bíblia não é uma emoção, é uma decisão. Não sai da emoção, mas revela-se da vontade. Se pudermos alcançar a vontade do povo e mudar a vontade do povo, então vamos ver conversões permanentes. Muitos dos convertidos na igreja hoje é impermanente porque, na realidade, nunca mudaram a vontade da pessoa. Tiveram uma experiência emocional, eles ficaram animados, talvez se sentiram-se muito bem por semanas e até anos, mas no final não tiveram aquilo que é necessário para chegar no final, porque não foram tocados. Há 2 línguas na Bíblia, o grego no Novo Testamento e o hebraico no Antigo. E vamos ver de que nessas 2 línguas há uma palavra específica para arrependimento. Mas apenas estas 2 línguas juntas vamos entender o significado completo. No grego, a palavra secular é sempre traduzido mudar a mente, mudar a maneira que você pensa. Antes de tudo, então, arrependimento é mudar a mente acerca da maneira que você vive, acerca da maneira que você vive para si próprio, para fazer suas próprias coisas. Mas agora eu vou agradar a Jesus, meu Salvador. É uma decisão. Como eu disse antes, não é uma emoção. Você pode se arrepender sem nenhuma óbvia emoção, mas você não pode se arrepender sem fazer uma mudança de vontade. E então, no hebraico, e é muito típico do judeu, porque eles são bem práticos, eles querem saber como é que funciona isso. E no hebraico, a palavra para
O arrependimento significa virar. Você estava olhando para um lado, errado, com as costas para Deus. Então você vira 180 graus para olhar para Deus e diz: Deus, aqui estou, diga-me o que eu tenho de fazer e eu vou fazer. Então você põe os dois juntos e você tem a imagem completa de arrependimento. Fé apenas vem pelo arrependimento. A palavra, ou a mensagem completa da Bíblia está nesta ordem: arrependimento e crer. Muitas pessoas, e talvez alguns estão aqui, batalhando pela fé. E a verdade é, você não está batalhando por fé. Você nunca teve a condição de arrependimento. Você vê, é a primeira base da doutrina fundamental. E se você não tiver esse fundamento, você vai ter um prédio que vai estar movendo. E eu tenho aconselhado centenas de pessoas, centenas de cristãos com problemas pessoais. E depois de muita experiência, eu vim a uma conclusão. Ao menos 50% dos problemas daqueles que professam ser cristãos de verdade, na verdade nunca verdadeiramente se arrependeram. Eles nunca mudaram realmente sua mente. Eles nunca fizeram realmente uma decisão. Eles nunca renderam-se ao senhorio de Jesus nas suas vidas. Eles estão ainda pensando da sua perspectiva. Agora, se eu fizer isso, então o que é que ele vai fazer por mim? Se eu fizer aquilo, o que é que ele vai fazer por mim? Mas quando você se arrepende, não é como você pensa. Você pensa: se eu fizer isso, vai glorificar Jesus. Se eu fizer aquilo, vai glorificar Jesus. Então temos multidões de pessoas que estão pensando apenas, principalmente os jovens, mas não apenas jovens, mas que têm duplamente. A Bíblia diz sobre uma pessoa com uma mente dupla é instável. Ou seja, não tem uma fundação sólida, não pode produzir um prédio estável. Então eu te convido agora, neste momento onde você estiver, quietamente, para refletir e perguntar-se: eu realmente já me arrependi? Ou será de que ainda tenho duas mentes? Segunda é para agradar Jesus, na terça é para agradar a mim próprio. Você vê, amigo, você tem o pior dos dois mundos aí. É melhor viver apenas um. Porque na realidade você tem uma mente dividida no meio. E agora temos de ir à natureza do arrependimento. Há uma parábola que Jesus falou que é mais viva e mais perfeitamente ilustrada sobre arrependimento. É a parábola do filho pródigo. Alguém disse de que deveria ser chamado a parábola do pai que se importa. Você lembra-se, em Lucas 15, a maior parte de vocês conhecem. O segundo filho de uma família rica decidiu pegar a sua herança do seu pai agora e sair para um país distante e viver a sua vida. E fez todos os tipos de pecados. E depois, quando gastou toda a sua herança, a fome veio. E o único trabalho de que ele encontrou era alimentando porcos. Você tem que lembrar, ele era judeu, então para ele alimentar porco era uma coisa muito baixa. Sem nenhum preconceito aqui para os fazendeiros de porcos aqui. Não estou falando nada contra os porcos. É apenas uma questão sobre o povo judeu e os porcos. Então aqui temos um maltrapilho, alimentando porcos, faminto, desejando encher o seu estômago com aquelas bolotas dos porcos. Isso é o que acontece em Lucas, no verso 17 de Lucas 15. Quando ele viu isso, isso é o que você tem que entender. Você tem de entender. É o que eu chamo momento da verdade. Você tem de cair em si. Você tem de ver-se como Deus te vê. E caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com ele, com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores.
E agora você vê aí os dois elementos, porque continua. E ele levantou-se e foi para seu pai. Ele fez uma decisão e virou-se. Isso é arrependimento. Fazer a decisão e carregar a sua decisão. Voltar para o pai a quem você ofendeu, para o Deus que te ama, dizendo: eu fiz uma besteira na minha vida, não posso viver a minha vida, eu preciso de ti. Me receberás de volta. A coisa maravilhosa é de que ele planeja dizer ao pai: faz-me como um dos teus servos. Mas quando ele começou a dizer, o seu pai, olhando, o viu, e é tão lindo isso. É como Deus é. Quando a gente começa a virar, ele já está esperando por nós. E o pai olhou para ele, um caminho distante, e correu para encontrá-lo. É como Deus é. É como ele se encontra conosco. E ele o beijou e nunca deixou dizer palavras, as últimas palavras: deixa-me ser um servo. Ele disse: traz a roupa, traz o melhor anel, traz as sandálias para os seus pés e mata o boi. Esse é o resultado do arrependimento verdadeiro. Vale a pena arrepender-se e ser bem-vindo por Deus. Esta é a fotografia. Pense por um momento. Ele veio, ele caiu em si próprio. Eu fiz uma besteira na minha vida. Eu gastei tudo que o meu pai me deu. Mas eu vou fazer uma decisão. Eu vou virar-me. Eu vou voltar ao meu pai. Eu vou dizer: me desculpa. E ele se voltou e foi. Pense sobre isso. É verdadeiro arrependimento. Arrependimento em ação. Agora, pode haver arrependimento falso, que na palavra inglesa a gente chama remorso. Judas experimentou isso. Descrito em Mateus 27:3, lê-se da seguinte maneira. Verso 3 em diante. Então Judas, o que o traíra, vendo o traidor, não? Que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas tinha remorso, mas nunca mudou. De fato, eu creio que ele passou do momento que podia mudar. E isso é um pensamento solene. Pessoas podem, nesta vida, passar do ponto que é possível eles mudarem. E eu penso que é muito significante. O momento da vida humana é o momento quando Deus começa a tratar com você para o arrependimento. Se você se encolher nos ombros e dizer: bem, eu não estou interessado, talvez depois, então não haverá garantia de que Deus tratará contigo de novo. O momento mais crítico da vida humana é o momento quando Deus diz: arrependa-se. Eu estou disposto a tomar-te de volta, eu te amo, eu te quero. Eu já considerei isso vendo as vidas das pessoas na Bíblia e vi uma conclusão de que é uma coisa Deus ficar bem irado e é outra coisa ser desagradecido pela graça. Ele oferece de graça, mas se nós não queremos saber, ele fica irado. Então, houve uma pessoa que não quis a graça de Deus. Sabe qual é o nome dele? Esaú. E está descrito em Hebreus 12. E eu quero olhar esta passagem por um momento, porque existem muitos Esaús aí entre nós e precisamos tomar cuidado de que Esaú não tome a nossa decisão. Olha aí o que é que diz Hebreus 12, no verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador,
o profano, ou como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Não temos aí nenhuma palavra dizendo que Esaú foi adúltero, fornicário, mas a sua ação para com Deus, nos olhos de Deus, foi tão mal quanto fornicação. Qual foi a sua atitude? Por causa de um prato de sopa, ele não quis a sua primogenitura. Toda a herança poderia ter vindo a ele, mas porque fisicamente estava com fome e ele podia cheirar aquela sopa deliciosa que Jacó tinha preparado. Eu já vivi entre os árabes e eu sei, eles fazem uma sopa maravilhosa como Jacó. É sopa de lentilha, que significa Shurabet Hades, e é o aroma mais delicioso que permeia a casa. E eu posso ter a fotografia de Esaú vindo da sua caça, cansado, com fome, e ele cheirou aquele aroma maravilhoso. E Jacó diz, olha, como ele era, né? Escuta, dá-me a tua primogenitura que eu te dou o pote. E eu quero crer de que Esaú pensou, bem, é apenas uma primogenitura e eu estou com fome. Eu vou pegar o que eu tenho aqui e oferecer para ele. E ele foi profano na sua primogenitura. E aquilo fez Deus muito, extremamente irado. E logo depois o profeta Malaquias disse, Jacó eu tenho amado, Esaú eu tenho mirado contra ele. Quão solene é esse pensamento. Se você deliberadamente profanar a graça de Deus e a herança que Ele te oferece em Jesus Cristo, e você virar-se para um prazer momentâneo desse mundo, Deus ficará muito irado. E depois diz, continuando a história, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Rejeitado por Deus, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E o grego faz claro, ele não estava procurando o lugar do arrependimento, estava buscando a bênção. Ele foi rejeitado porque não encontrou lugar, nenhum lugar para arrepender. E eu creio de que nesta vida a pessoa pode passar do lugar de arrependimento e nunca voltar a ele. E eu quero te desafiar, isso é muito, muito importante. Muito pouco é falado hoje em congregações e muitas denominações acerca da necessidade do arrependimento. E sem verdadeiro arrependimento não pode haver verdadeira fé. Você vai ter sempre uma experiência para cima e para baixo, um dia e outro, porque você não pôs o primeiro fundamento, que é arrependimento. A decisão da mente de virar-se, de fazer o que você quer e olhar para Deus e dizer a Ele, eis-me aqui, diga-me o que eu tenho de fazer e eu farei. Isso é arrependimento. Há alguns de vocês aqui hoje que talvez nunca verdadeiramente se arrependeram, e eu quero sugerir para você, é a fonte dos teus problemas. O teu para cima e para baixo, sentir-se bem hoje, ter um culto maravilhoso e é maravilhoso, ou no outro dia de manhã alguma coisa acontece e você está para baixo. Você nunca pôs realmente a primeira pedra de fundamento. Tudo que você tem é um edifício móvel que qualquer dia pode cair. E agora eu quero enfatizar que para arrepender tem de ir antes da fé. Não há verdadeira fé sem arrependimento. Isso está enfaticamente em todo o Novo Testamento. Em Mateus 3, lemos sobre o ministério de João Batista, que foi enviado para preparar o caminho do Messias, Jesus. E qual era a sua mensagem? Em uma palavra, arrepende. Em outra palavra, arrepender era essencial antes do Messias vir. Arrependimento preparava o caminho do Messias, até de que o povo de Deus, Israel, pudesse estar nessa experiência de arrependimento. Eles não podiam estar prontos para encontrar o Messias.
Em Mateus 3, verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías e disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João preparou como? Chamando o povo ao arrependimento. E arrependimento é a única maneira que nós podemos preparar para que o Senhor venha ao nosso coração. E depois, quando João tinha terminado, Jesus, ele próprio, cumprindo as palavras proféticas de João, veio continuar o ministério do Evangelho. E diz em Marcos 1, 14 e 15: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender e crer. Você não pode crer realmente sem ter primeiro arrependido. A primeira palavra de comando que saiu dos lábios de Jesus não foi crer, foi arrepender.